Por favor, irmão e irmã, antes de você se sentar, eu sei que você já passou um tempinho em pé aí, mas abra, por favor, sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, nós vamos ler os 9 primeiros versículos, vamos orar, e aí você vai receber uma palavra do Senhor agora, todos nós vamos receber. Nova série de pregações, vamos pregar todo o livro de Gálatas, e o nome dessa série é Só a Graça. Irmãos, põe essa palavra no seu coração, põe essa palavra na sua vida. Nós vivemos pela graça. Aqui o texto diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de entre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, que significa maldito, seja amaldiçoado, seja maldito. E aí ele repete: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor esclareça para nós esse texto. O teu Espírito, ó Jesus, o Senhor que enviou o teu Santo Espírito, que esse Espírito maravilhoso nos dê compreensão, entendimento e produza transformação nas nossas vidas, na vida de todo aquele que receber essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Surpresa! Algumas surpresas são boas e outras péssimas. Esses 9 versículos que nós lemos aqui trazem das piores surpresas possíveis. E para você entender por que o apóstolo Paulo está negativamente surpreso e tão chateado. Olha, essa carta aos Gálatas é a carta mais ácida, eu acredito, de toda a Bíblia, do Novo Testamento todo. É a carta em que você percebe o estado de espírito do escritor, como Paulo está surpreso, como ele está decepcionado, como ele está atingido pela atitude dos Gálatas. Para você entender por que ele está tão assim, você precisa conhecer a história. Como é que o apóstolo Paulo conheceu esses Gálatas? E aí, para você saber, Gálatas não é uma cidade. Geralmente a gente fala assim, né? Corinto é uma cidade, né? A carta aos Romanos, os cristãos em Roma. Mas Gálatas é uma região com várias cidades. Essa região, chamada região Galácia, você vai encontrar nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. Abre aí a sua Bíblia, só para dar uma folheada. Nós não vamos ler os capítulos, não. Eu quero só que você visualize. Eu vou dizer para você aqui o que está acontecendo e vou pedir para você que, quando chegar em casa, você leia mais aqui, para você ficar mais dentro do texto ainda. O que acontece? O capítulo 13 fala da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Aqui diz que a igreja em Antioquia
e aqui você vai ver que tem duas Antioquias nesse mesmo texto. Dessa cidade chamada Antioquia, lá tinha muita gente boa, né? Muitos profetas, mestres, e o Espírito Santo disse: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho, para a obra que eu os tenho chamado. E eles então são enviados pela igreja. Aí você vê aí, se a sua versão for a mesma da minha, que é a atualizada, você vai ver aí Elimas o mágico, você vai ver eles chegando aqui, né? Desceram a Seleucia, depois para Chipre, Salamina, e aí lá no versículo 13 você vai ver eles chegando até Pafos, depois Perge, depois Antioquia da Psídia, uma outra cidade que também chamava Antioquia, só que da Psídia, já nessa região da Galácia. E aqui ele começa a pregar o Evangelho. E como que o apóstolo Paulo pregava o Evangelho? Quando ele chegava numa cidade, ele procurava primeiro os judeus, porque os judeus se reuniam nas sinagogas, e um judeu como ele, especialmente versado na lei como ele era, sempre tinha oportunidade de falar quando ele chegava numa sinagoga. Então ele ia nas sinagogas para pregar o Evangelho. E quando ele chega ali, ele prega o Evangelho ali em Antioquia, e as pessoas começam a dar ouvidos e tudo, e de repente começa a perseguição. Então, primeiro eles são chamados a pregar de novo no outro sábado, mas aí já vão juntar gente para persegui-lo. Quando chega no capítulo 14, ele já vai para Icônio, mesma região da Galácia, e lá ele prega. Aí já vem perseguição de novo. Ele vai para Listra e Derbe, e ele sempre está fugindo da perseguição que vai chegando. O povo quer pegar ele mesmo. E eu vou dizer quem são esse povo que quer pegar ele. Aí em Listra, ele é usado por Deus para curar um homem aleijado. O homem é curado, e o povo, os gentios ali, falaram: os deuses desceram até nós. E eles: não somos deuses não, e tudo, com muita dificuldade eles impediram o povo de adorar a eles. Mas o que acontece? Chega ali, aí no verso 19, você vê que chega, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, e eles tumultuam ali com o povo. Eles falam mal de Paulo, eles conseguem persuadir as pessoas ali a apedrejar o apóstolo Paulo. Então ele foi apedrejado, e eles arrastaram ele para fora da cidade. Eles acharam que ele tinha morrido. Olha como que foi o nascimento da igreja ali na região da Galácia, com perseguição, os judeus perseguindo. Por quê? Porque eles discordavam do evangelho que Paulo pregava. Então os judeus não gostavam, e aí você vai ver que, apesar de toda essa perseguição, ele quase morrer, nasce ali uma igreja naquelas cidades. E aí você vai ver como que o evangelho pregado é poderoso. Nasceu uma igreja na Galácia, ali, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Veja que eles pregam o absurdo, porque para o judeu é loucura o evangelho da cruz, e para o gentio é tolice. Então, como é que uma coisa dessa pode funcionar? Se naquela região ali tinha judeus e gentios, para os judeus é loucura, para os gentios é tolice, mas o evangelho, quando é pregado, o poder de Deus se manifesta, porque o evangelho não é como pensam, loucura. O evangelho não é como pensam, estupidez. O evangelho é o poder de Deus, e isso para nós que somos salvos é muito claro. Agora, então, você vê o poder do evangelho gerando essa igreja, mas a questão aqui nessa carta gira em torno da seguinte questão: é que o evangelho, eu disse o evangelho pregado, né? O evangelho
genuíno pregado. Agora, o evangelho pervertido é perigoso. O evangelho puro, se você pregar o evangelho do jeito que ele é, pode ser perigoso para o seu corpo, igual foi para Paulo. Foi apedrejado, foi perseguido. Pode ser que seja perigoso para você. Você pode perder amigos por causa do evangelho. Você pode perder até o seu emprego. Você pode perder o respeito de certas pessoas por causa do evangelho. Mas o evangelho pervertido, ele é perigoso para a sua alma. O evangelho pervertido é perigoso para a sua alma. E segundo o texto que nós lemos, ele é fonte de maldição. O que acontece? Por que tem esse conflito aqui em Gálatas? O que está acontecendo aqui? Haviam alguns mestres judeus que tinham ouvido o evangelho e eles não se sujeitavam à autoridade apostólica. Eu vou explicar a autoridade apostólica daqui a pouco. Eles não se sujeitavam aos apóstolos e eles também afirmavam que Jesus é o Messias. Olha para você ver. Afirmou que Jesus é o Cristo? É meu irmão, não é? Quem fala que Jesus é o Salvador não é nosso irmão? Será? Pois os judaizantes afirmavam que Jesus era o Messias, mas eles diziam que a salvação não era possível só você crendo na graça de Deus, porque para que você fosse realmente salvo agora, você também tinha que fazer algumas coisas, que são os rituais judaicos. Por isso eles são chamados de judaizantes, aqueles que entravam na igreja, inclusive na igreja dos gentios, daqueles que não eram da descendência dos judeus, para dizer: olha, se você quiser mesmo ser salvo, além de ter crido em Jesus como Messias, você tem que submeter ao judaísmo, a todos os rituais, porque se você não cumprir a lei judaica, você não cumprir os rituais, você não pode ser salvo. Então eles queriam que eles fossem circuncidados, por exemplo, todos os homens têm que ser circuncidados e etc, chamando eles para isso. Irmãos, nós precisamos saber que o evangelho, quando ele é aumentado ou quando ele é diminuído, ele não é mais o evangelho, não é mais, é misturado, não é mais o evangelho. E há grupos e há pessoas que o texto aqui chama de pervertidos, pessoas que pervertem, pessoas que são pervertidas e que pervertem o evangelho, procurando trazer confusão e divisão na igreja. Eles fazem acréscimos ou diminuições àquilo que a Bíblia diz. E isso, irmão, reflete na sua vida. O evangelho pregado com fidelidade é poderoso para dar vida e vida com abundância. O evangelho é para mais do que ser salvo. É mais do que perdão dos seus pecados. O evangelho é um caminho de vida, através do qual você experimenta já no presente uma vida abundante de paz e na eternidade a plenitude do propósito de Deus. O evangelho pregado com fidelidade é poderoso para dar vida, mas o evangelho pervertido com aumentos ou diminuições é capaz de desviar você do caminho de Deus. E é interessante porque eles não chegaram lá, eles não eram judeus, no sentido de que, olha, Jesus não é o Cristo, eles não eram da religião judaica, eles não eram judeus de religião, eles misturaram a religião judaica com a fé pregada no evangelho, e essa mistura tirou o evangelho, adoeceu a igreja da Galácia. Agora a igreja da Galácia estava aceitando que eles precisavam fazer outras coisas, porque senão eles iam para o inferno do mesmo jeito, precisavam fazer alguma coisa para merecer a salvação. Aí o verso 6, agora eu quero que você preste atenção aqui nos textos. O verso 6, por exemplo, ele diz então assim: admira-me, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu estou surpreso, admira-me que estejais passando tão depressa. Gente, parece que foi ontem, eu estava pregando aí para vocês, parece que foi ontem, eu vi vocês nascer de novo, eu vi o poder de Deus manifestando na vida de vocês, tirando vocês da idolatria, tirando vocês de uma vida sem rumo.
parece que foi ontem e tão depressa vocês estão passando para outro evangelho, tão depressa, saindo do evangelho daquele que vos chamou na graça. Olha, vocês estão abandonando a graça, vocês estão deixando o evangelho da graça para viver um outro evangelho. Ele dizia, não é que é outro evangelho, mas é uma perversão do evangelho que foi pregado a vocês. E a minha pergunta é, será que isso pode estar acontecendo com você? Você que está aqui hoje, aqui, dentro desse salão aqui, ou com você que está aí? Será que isso pode estar acontecendo com você? Que o evangelho que você recebeu, puro, de repente, ele está sendo misturado com outros conceitos, com outras ideias, com outras opiniões, com outras falas de outras religiões, e aí começa a misturar, porque muita gente fala em nome de Jesus. Tem templo, tem pastor, tudo parece igual, está falando de Jesus, as músicas parecem, a pregação parece, mas não é. Antigamente um shampoo, quem é mais velho lembra do tal do Denorex. A propaganda dele era o seguinte: o shampoo, ele parece remédio, tem cheiro de remédio, mas não é remédio, é shampoo. Mas era remédio mesmo, irmão. Não era shampoo, nada. Parece, mas não é. Tem cheiro, mas não é. Mas está falando de Jesus, não está falando mal, não, está falando bem, está falando que Jesus salva, mas não é. Esse era o problema dessa igreja aqui, ó. Nessa carta, irmãos, essa carta aqui não tem elogios. Tantas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, mesmo quando ele ia brigar com a igreja, falar de erros deles, mas elogiava. A igreja dos Coríntios, por exemplo, ele chama igreja de Deus. Mas você vai ver o que os Coríntios estavam fazendo. Fala assim, mas é o mesmo que escreveu igreja de Deus, depois deu essa lenhada aqui? Mas ele tinha elogio. Agora, a igreja da Galácia estava praticamente desviada. E há pessoas desviadas dentro da igreja. Há pessoas que se assentam nos bancos da igreja e estão desviadas do evangelho. O evangelho não está fazendo efeito nas suas vidas. Tem outras coisas fazendo efeito. Elas estão acreditando, talvez até que estão num progresso espiritual. Elas estão colocando algumas práticas na sua vida que parece que está... Agora sim, eu estou conseguindo fazer isso ou aquilo, mas elas não estão mais vivendo o evangelho, porque o evangelho não é uma religião para se praticar num culto. O evangelho, ele muda a sua maneira de ver a vida, de ver o mundo. Eu citei aqui em uma outra palavra que eu dei aqui, era um estudo sobre o que era o evangelho, e eu citei uma pesquisa aqui, de que foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos, 45% dos americanos dizem ter nascido de novo. Você já nasceu de novo? Já aceitou a Cristo como seu Senhor? Sim. 45% dizem sim, mas só 9% levam a sério na sua vida o que Jesus disse. Ou seja, ele leva a sério o que Jesus disse para tomar as suas decisões diárias, para conduzir a sua vida. Quais que seriam esses números? Se nós fizéssemos uma pesquisa no Brasil, qual seria esse número? Como você entraria nessa estatística se essa pesquisa fosse feita aqui, se perguntasse para você? O que tem guiado a sua vida? Qual a influência do evangelho na sua vida todos os dias, 24 horas por dia? Porque, irmãos, tem evangélicos que vivem como se fossem ateus, porque parece que ele não acredita que Deus está ali mesmo, não. Porque o ateu não acredita que tem Deus. E há pessoas que vivem como se Deus não existisse, mas eles vão numa igreja, talvez tenha um nome no hall de membros de algum lugar. Tem crentes que vivem como existencialista, que é aquela pessoa que tudo que eu tenho aqui agora, eu tenho que viver esse momento, porque amanhã não há. Tem gente que é secularista, é crente, mas é secularista. É gente que só batalha por dinheiro e posses e vive o presente século. Tem gente que é hedonista. Por quê? Porque ele acredita que o melhor da vida é o prazer. Então qualquer coisa que ele fizer, se resultar em prazer, é isso que ele vai fazer. Ele vai usar até Deus para ele conseguir alcançar o prazer. Você conhece gente assim? Pessoas que vivem um evangelho adulterado. Por que adulterado?
porque ele sabe qual é o evangelho, mas ele adiciona alguma coisa ao evangelho para ficar mais palatável. E aí eu tenho que perguntar, né? Mas afinal de contas, qual que é o verdadeiro evangelho então? O verdadeiro evangelho, você olha aí no verso 4, o verdadeiro evangelho revela quem nós somos. Olha aí no verso 4, que diz assim: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Quem nós somos? Quem nós somos diante do evangelho? Porque o evangelho revela quem nós somos. Sabe o que nós somos? Perdidos e impotentes. Isso é o que nós somos, por natureza. Nós somos perdidos e impotentes, ao contrário do que os judaizantes diziam, porque se você acreditasse, fizesse isso, mas aquilo, você poderia. O impotente não pode. O potente, aquele que pode, se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Se você seguir essa aqui, ó, tem essa regra aqui, segue essa regra aqui, você vai conseguir tal bênção. Então, esse procedimento para salvação não é só, irmãos, misturar. Aqui é negar o evangelho mesmo. Porque se o evangelho é da graça, é uma oferta de Deus para nós, acrescentar alguma coisa é negar a graça. Então, pensa comigo aqui, a salvação é um ato de Deus. Quando alguém está afogando, que tal? A pessoa está afogando, pega um manual de natação e joga para ele. Aí ele vai pegar o manual, né? Ler, então as braçadas são assim, tem que fazer assim. Aí ele mesmo sai do lago, do rio, da piscina. É assim? Ou você tem que jogar uma boia? Ou você tem que pular lá e tirar o sujeito que já bebeu água demais para sair? Você tirar uma pessoa que está se afogando não é algo que você possa contar com a pessoa. Muitas vezes a pessoa te atrapalha, vai ficar se debatendo, ele pode agarrar você e puxar você para baixo. Então não é assim. O evangelho mostra quem nós somos. Nós somos pessoas que estão se afogando. Pior do que isso, a verdade é que nós já afogamos. Vai ter que ter ressurreição nesse negócio. O sujeito está do lado de fora, já parou, parada cardíaca, respiratória, vai ter que fazer massagem, vai ter que soprar. Não, Deus sopra de novo. Você já arrancou uma raiz? Tem algumas que saem fácil, mas a maioria é difícil de arrancar. Às vezes você vai arrancar uma planta, você arranca. Arranquei boa parte da raiz, mas arrancar tudo é difícil. Aqui diz que o Senhor Jesus a si mesmo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso, para arrancar você com raiz e tudo, você totalmente arraigado. O seu estilo de vida é o estilo do mundo, a sua maneira de pensar, você pensa como o mundo. Lembra, né, que andávamos segundo os nossos pensamentos e segundo o príncipe da potestade do ar que atua sobre os filhos da desobediência. Você acha que quem está aí agindo nos governos do mundo é só os camaradinhas que a gente vê lá, que chega lá? Existe uma atuação, irmão, que é muito mais, inclusive, do que as esferas de poder de quem faz leis, quem é executivo, quem é judiciário. Existe muito mais, existe uma cultura pecaminosa, que você fala assim: eu vou trancar a porta da minha casa, vou fechar as janelas, e mesmo assim ela está lá, porque você nasceu já nessa terra podre, e as suas raízes se estenderam por tudo isso, e você estava preso, e Jesus Cristo precisou baixar a sepultura para poder arrancar você desse mundo. Então o verdadeiro evangelho revela o que Jesus fez. Ele entregou a si mesmo como pagamento, como está aí no verso 4. Para quê? O que ele faz quando ele arranca você desse mundo perverso? Ele quer levar você à presença de Deus, à santidade de Deus, a conhecer a Deus, a ter relacionamento com Deus, como Adão tinha antes do pecado. Ele quer fazer de você uma pessoa que é capaz, inclusive, de vencer o mundo, como Cristo Jesus venceu o mundo. Esse é o evangelho. O que Jesus fez? Ele se entregou por nós.
É Ele que foi o pagamento pelo nosso pecado. E o verdadeiro Evangelho vai te dizer isso, ele vai mostrar só Jesus Cristo para você. Ele é o pagamento, ninguém mais entra nessa. Mas há grupos religiosos que falam em Jesus, que falam que Jesus é Salvador, mas que acrescentam outras coisas. Vou ser mais específico mais à frente aí, para esclarecer mais ainda para você, tá bom? Vou dar alguns exemplos daqui a pouco. O verdadeiro Evangelho, ele revela o que Jesus fez, e o verdadeiro Evangelho revela o que o Pai fez. A gente conhece muito o Evangelho da cruz, assim, a partir da morte de Jesus, a partir da vinda de Jesus, mas você já parou para pensar no que o Pai fez? Olha só, vamos de novo no verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Nosso Deus e Pai, o Criador. O que Jesus fez? Ele idealizou a salvação. E aqui você pode perceber a intensidade do amor do Pai. Por quê? Vou te fazer uma pergunta. Se você fosse Deus, você deixaria existir alguém que vai te decepcionar tão profundamente como o homem? Você podendo, agora volta a ser humano, você foi Deus um segundinho aí na sua cabeça, né? Como ser humano, você deixaria existir alguém que vai te decepcionar? Mas eu vou dizer para você uma coisa surpreendente. Quem é pai ou mãe aqui, já deixou. Por quê? Porque nós não tivemos filhos para eles serem perfeitos. Todos os pais, todas as mães vão passar por decepção com filhos. E nós já sabíamos disso, a verdade é essa. Nós tivemos filhos, já sabíamos que eles trariam tristeza para nós em algum momento. Mas numa atitude reflexo do nosso verdadeiro Pai, reflexo de Deus, nós deixamos existir aquelas pessoinhas que são de arrebentar com o nosso coração. Ninguém é capaz de arrebentar com seu coração tanto quanto uma pessoa que você ama. E filho já nasceu com esse poder. Agora eu quero que você entenda por que Deus é Pai. Por que o Deus Pai, porque aqui diz, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Efésios 1,4 diz, assim como nos escolheu nele, em Jesus, nos escolheu em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Sabe o que Deus fez antes de criar o mundo, antes de criar você? Mas Ele viu você através de Jesus já lá atrás. E apesar do seu pecado e do meu pecado, Ele já estabeleceu a nossa salvação antes de nós nascermos. Isso é amor de um Deus chamado Pai. Esse é o amor do Deus Pai. E o que mais que Ele fez? O verso 1 diz, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O que Deus estava dizendo ao ressuscitar Jesus de entre os mortos? Estava dizendo, eu aceitei completamente o sacrifício que foi feito. Ele aceitou a obra de Jesus, o justo que morreu, e Deus foi justo ao receber o pagamento. Por isso que Ele não vai cobrar de você, porque se Ele cobrar de você, Ele é injusto, que Ele vai cobrar 2 vezes. Ele já recebeu em Cristo. O castigo já foi dado. Já apanhou. Não vai apanhar de novo. Já sofreu, não vai sofrer de novo. E você que não vai sofrer. E aí, esse é o Evangelho. É o Evangelho que revela o que o Pai fez. Verso 3 diz mais o que o Pai fez.
graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai. Ele nos dá graça, essa graça que eu mencionei aqui, porque isso tudo, mas você mereceu? Não, você merecia a punição, mas aí, irmãos, é a graça de Deus. Deus ofereceu a graça por causa de quem? Por causa dele mesmo, não foi por sua causa, não foi, você não mereceu. Jesus mereceu para você, você não fez o bem, Jesus fez o bem para você. Esse é o Deus Pai, que Ele nos dá graça, que é um favor imerecido, e Ele nos dá paz. E é interessante porque é paz com Deus, porque nós nascemos inimigos de Deus, e é paz em Deus, porque Ele dá a você a tranquilidade da fé, porque quando você crê em Jesus Cristo para a sua salvação, você está livre do poder do mundo, você está livre do inferno, você está garantido em Cristo. É por isso que em Efésios diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, ou seja, como que dizer, está tudo concluído já para Deus, não vai mudar o final, já estamos com Cristo, já estamos lá em Cristo, não com, em Cristo. Então, esse evangelho, para ele ser verdadeiro, ele tem que mostrar o que o Pai faz, ele tem que mostrar o que o Espírito fez e faz. E aí eu vou ficar só numa parte, porque eu vou falar aqui do que ele fez na sua vida, mas o que ele faz, nós vamos precisar de mais textos aqui de Gálatas, vai ser no outro dia. O que ele fez? Ele chamou você, olha o verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo por outro evangelho. Como é que Deus chamou você? Ele chamou você através do Espírito Santo. Ele fez isso. Olha o que Jesus tinha prometido lá em João 16, 8 a 11. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, ninguém crê em Deus por iniciativa própria. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quando o Espírito Santo converteu o seu coração a Deus, ele virou você em direção a Deus, ele vivificou, ele deu vida, ele regenerou você. O que é regenerar? Gerou de novo, você nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo, ele regenerou você, aí ele justificou você, e você foi convertido, porque naquele momento que você olhou para Cristo, porque o Espírito Santo abriu os seus olhos, você estava morto, veio arrependimento e ao mesmo tempo fé na obra de Cristo. O Espírito Santo fez isso. Isso é o que ele fez. O que ele faz a gente conta mais depois, mas eu vou só dizer que ele te dá poder para viver. Depois você lê o capítulo 5 aqui de Gálatas, nós vamos pregar, mas leia lá, leia Gálatas, nós não vamos pregar Gálatas, leia, isso aqui é uma delícia, isso aqui é a vida, isso aqui é para você crescer. O verdadeiro evangelho, ele glorifica somente a Deus. Olha o verso 5, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Depois dele ter afirmado aqui que Jesus entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse... Ele está falando do evangelho, da obra do evangelho. Mas quem que recebe a glória por isso? Você? Glória a mim, aceitei Jesus. Aceitou Jesus nada, irmão. A gente pode até falar isso assim, maneira de dizer, mas quem aceitou foi o Deus Pai. E ele não aceitou, nem foi você, foi a obra do Filho, Jesus. E por meio da obra de Jesus que ele aceitou, você veio como filho adotivo. Então, o verdadeiro evangelho, ele não traz mérito humano, ao passo que esse evangelho dos judaizantes dá. Porque se você precisa fazer obras, se você precisa fazer isso, faz aquilo, soma mais isso, soma mais aquilo, aí já tem uma obrazinha, né? Aí já dá para você ganhar uma medalha, né? Dá até para fazer um bonequinho seu, uma estátua sua, né? Dá até para a gente conversar com você. Há mérito no homem? Em nenhum homem. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo, um sequer. Ora, se Deus diz que não há um justo, um sequer, se alguém levanta um evangelho aí que diz que há alguém que é santo por si mesmo, que é santo pelas suas obras, é outro evangelho, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus está escrito lá, Romanos capítulo 3.
Todos, não deixa ninguém de fora. Todos pecaram e destituídos, separados estão da presença, da imagem, da glória de Deus. Então não há mérito humano. Por isso que é o evangelho da graça. Graça, só a graça, irmão. O verdadeiro evangelho também é imutável. Por que ele é imutável? Capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Veja, esse evangelho, ele é o evangelho apostólico, que é conforme a doutrina dos apóstolos. E inclusive, ele é maior do que os apóstolos, porque ele não pode ser alterado por ninguém. Vou te mostrar o versículo aqui onde a gente leu, verso 8. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Olha como eu estou falando. O evangelho, a palavra de Deus, a escritura, é maior do que os apóstolos. Por que ela é maior do que os apóstolos? Porque o apóstolo Paulo diz assim, verso 8, lê comigo. Mas ainda que nós, ele está falando nós, é ele e quem? Olha lá, versículo 2, e todos os meus companheiros. Quem são os companheiros dele? Tanto são aqueles que servem a Cristo, mas especialmente são os outros apóstolos. Ainda que nós, apóstolos, ou mesmo um anjo, não, vamos falar aqui, não, os apóstolos não falaram nada, mas desceu um anjo e falou: vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Irmão, aqui não doura a pílula não, a palavra de Deus não fala com meias medidas, com meias palavras, ela diz claramente: aquele que acrescenta alguma coisa ao evangelho da graça é maldito. Esses que perturbavam aqui no começo da igreja, perturbam até hoje com variantes, é igual o vírus da Covid, tem variantes, e as variantes que aparecem às vezes são piores do que as anteriores. Pessoas que, gente, mas é tanta cegueira. Ele disse, eu estou afirmando aqui, o verdadeiro evangelho, ele é imutável. Por quê? Porque ele é o evangelho apostólico, mas ele é este evangelho, ninguém pode acrescentar, nenhum com nome de apóstolo de novo, nenhum que diga que viu um anjo. E nem se for você que vê um anjo, você pode repreender em nome de Jesus, porque anjo que prega outro evangelho é anjo caído, é demônio. Está escrito aqui na minha Bíblia, está na sua, está aqui na minha Bíblia, está assim, na Bíblia católica está assim, na Bíblia do Testemunho de Jeová está assim, na Bíblia do Mórmon está assim. Na qualquer Bíblia que você pegar no mundo está escrito isso. Ninguém, o apóstolo Paulo está dizendo, se eu ficar maluco, se eu aparecer falando, gente, agora mudou, vocês não acreditam em mim não, porque o evangelho que eu não recebi de alguém não, eu recebi de Jesus, que é Deus. Deus não muda de ideia. Eu posso ficar doido, mas Deus não fica doido não. Sob tortura, eu posso até falar outra coisa, mas Jesus não fala não. Então, se aparecer qualquer um que diga alguma coisa que vá além, ou seja, qualquer coisa que faça mudança no evangelho, porque tem os aquém também, depois a gente fala deles. Ou seja, irmão, por que não pode haver, por que nós não aceitamos o ecumenismo? Que isso? Está rejeitando? São igrejas irmãs, não são igrejas irmãs. Por que não são igrejas irmãs? Porque eles não são filhos do mesmo evangelho. Eles acreditam em parte, como os judaizantes, eles acreditavam em parte. Jesus é o Salvador. Mas se não fizer isso aqui, mas aquilo outro, não é de Deus. É o que eles acreditam. O apóstolo Paulo disse que tais pessoas são o quê? Qual que é a palavra aqui? Anátema. Ele disse isso. Está escrito na palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, eu só estou expondo para você, falando para você pegar sua Bíblia e ler. Então, não pode haver o ecumenismo no sentido de vamos unir, vamos pegar as partes que são iguais. Não dá, porque tinha muita coisa que era igual. Eles também afirmavam que Jesus era o Cristo. No entanto, diz o apóstolo Paulo, eu estou assustado com a atitude de vocês de aceitarem a eles falando com vocês, de aceitarem os ensinamentos deles.
E aí vocês, irmãos, você que está aí vendo pelo Facebook e está achando ódio, e que pula de galho em galho, vê qualquer... eu queria aprender um pouco sobre anjos. Aí vai lá no Google, ou vai lá no YouTube e fala lá, pregação anjos. Aí aparece uma pessoa lá, você não sabe de onde veio. E aí, mas o louvor estava lindo, mas a palavra estava bonita, e falou sobre anjo, e querubim, serafim, mandarim, inventa uns que viu, que tal, e você fica lá. E você não quer que seu pastor fique doido? Eu fico doido, eu fico alucinado, eu fico pensando, meu Deus, o que eu estou pregando nessa igreja, ensinando o povo a ler a Bíblia, a ouvir uma palavra santa, a conferir, a botar o dedo no meu nariz, se essa palavra que eu estiver pregando não estiver aqui. E aí você vai e ouve qualquer um, fala, olha, eu ouvi uma palavra sobre os anjos, mandarins. Pelo amor de Jesus, é o que Paulo está falando, eu estou assustado com vocês. Que evangelho é esse? Vocês seriam capazes de aceitar um evangelho com um acréscimo? Porque quem acrescenta é maldito. Quem acrescenta é maldito. E quem recebe com acréscimo, adoece. Aqui é uma igreja dos Gálatas, de toda a região da Galácia. Uma igreja que está adoecida. Por que ela está adoecida? Porque ela está aceitando outras coisas que não procedem do evangelho que os apóstolos receberam, são acréscimos, não está na palavra de Deus. Tudo que estiver fora da palavra de Deus, você risca, irmão. Porque se você aceitar alguma coisa fora da palavra de Deus, especialmente porque vai contrariar a palavra de Deus, então você vai ter que jogar fora a Bíblia, então você vai ter que ficar com outra coisa. E aí você vai ter que dizer, olha, para eu ficar com esse outro evangelho que acrescenta na Bíblia, eu tenho que largar a Bíblia. Eu não vou largar a Bíblia. Unidade, nós devemos buscar unidade, mas a unidade na palavra de Deus, no que é certo. Eu desejo que as pessoas se convertam ao evangelho, não a mim, não a igreja presbiteriana. Não é a igreja presbiteriana que é certa, não. É a Bíblia que é certa. Estou defendendo a igreja, a gente tem que ter um nome, irmão, para pôr na placa, para pôr no documento. Mas a igreja chama-se Igreja de Jesus Cristo. Essa é a igreja. A igreja não é a igreja dos que falam em nome de Jesus Cristo, não. Há muita gente que fala em nome de Jesus Cristo que não é enviado dele, pelo contrário, é maldito. Os que pregam o falso evangelho são malditos, está escrito aqui. E eu vou aqui, não tem como amenizar, irmão. A palavra é clara, está falando de maldição. Então, essa repetição, você vê que ele repete no versículo 8, ele fala no verso 9, ele diz, assim como já dissemos, e agora repito, ou seja, não é acidental, eu não escrevi por acaso, anátema, eu estou escrevendo de novo para você ler e ver que eu estou falando que é claro isso. Então eu preciso esclarecer para você, com todo o amor e respeito às pessoas. Eu sei que por mais que eu diga isso, pode soar uma ofensa. Meu objetivo não é ofender, meu objetivo é esclarecer, porque eu sou uma pessoa que acredita na Bíblia, então eu vou falar conforme a Bíblia e conforme o que eu conheço, porque eu também sou teólogo, eu estudei outras religiões para eu saber a diferença do que a Bíblia diz. Então eu vou citar alguns exemplos que a gente vê no dia a dia, e eu vou dar nome. Então assim, eu sei que alguém pode se ofender com isso, mas não é a minha intenção. Deus sabe se é ou não é a minha intenção, mas eu quero esclarecer para você entender por quê que nós amamos todas as pessoas, desejamos que elas conheçam a Cristo, mas nós não podemos comungar, ter comunhão com os procedimentos deles, porque não são procedimentos segundo a palavra, e segundo essa carta aos Gálatas, é coisa amaldiçoada. Vou falar para você, tá? Por que eu não sou católico apostólico romano? Por que eu não sou adventista do sétimo dia? Por que eu não sou mormon? Por que eu não sou testemunha de Jeová? Vou explicar para você segundo a Bíblia. Por quê? Por exemplo, o catolicismo, ele apresenta as bases. Nós saímos de lá, irmão, nós viemos juntos até 1517. Quando os católicos afirmam que eles são a igreja que saiu de lá, eles estão certos. Todos
todos nós saímos de lá, não só eles não, todos nós saímos da mesma palavra, fundados na doutrina dos apóstolos. O problema são os acréscimos. Então, por exemplo, na teologia católica, eu sei que muitos católicos não sabem disso, mas se você estiver me ouvindo aí e for católico, pergunta para o padre, pergunta para uma pessoa que estudou teologia, pergunta se é verdade o que eu vou te falar aqui. Porque na teologia católica a salvação não é só através de Jesus. Jesus está lá como centro para a salvação. Jesus é salvação. Mas junto com Jesus, você tem a Santa Maria, que é considerada corredentora, ou seja, ela redime junto. Corredentora significa aquela que colabora, trabalha junto para a redenção. Então você soma Maria. Maria trabalha na intercessão, no pensamento católico, não está na Bíblia. Nem na Bíblia católica está escrito, nem na Bíblia católica. A Bíblia católica tem alguns livros que eles acrescentaram depois da reforma, mas nem na Bíblia católica está dizendo que Maria é santa, nem está dizendo que ela é corredentora, mas na teologia católica é. Pode perguntar para o padre. Ela é corredentora e intercessora, por isso na oração você, a pessoa que é católica, diz: rogai por nós na hora da nossa morte, porque ela intercede na hora da morte. Mas você também soma as obras. Então as boas obras que você fez na vida vão somar para ver se você vai entrar ou não vai entrar no céu. Então não é pelos méritos de Cristo, é os méritos de Cristo mais a intercessão de Maria mais as suas obras, mas também a intercessão do santo da sua devoção. Então se você tiver um santo de devoção, também a intercessão dele pode te ajudar. Mas se não for suficiente, porque você for uma pessoa muito má, é claro que você também tem as outras bênçãos que a igreja pode te dar, que são os sacramentos. Então, ao receber o sacramento, você também é abençoado, no pensamento católico, não no pensamento bíblico, os 7 sacramentos. Mas se você, com tudo isso, ainda não tiver santidade suficiente para entrar no céu, você também pode ir para o purgatório e ficar lá por um tempo. E lá no purgatório, as pessoas que estão vivas podem fazer orações por você que está lá no purgatório. Então sua pena pode ser reduzida através das orações de quem está na terra. Então se for pago uma missa, ou tudo que você fizer em intenção daquela pessoa, também vai tirar de lá. É muito bonito, é muito humano, é muito amoroso, só não é bíblico. Minha questão é que não é bíblico. E a Bíblia diz assim, o apóstolo está dizendo: se acrescentar, é anátema. Por isso que eu não posso comungar. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando nós falamos aqui o credo apostólico, quando batizamos alguém, é o mesmo da Igreja Católica, é o mesmo. Nós temos, aquela base ali é a mesma, só que os acréscimos é que são um problema. Eu preciso dizer isso para você, porque quando você ouve uma mensagem católica, ali tem muita coisa de Deus. O problema não são as coisas de Deus, são as coisas que misturam. Vou falar de pessoas que são consideradas por muitos evangélicos, mas que fazem acréscimo, por exemplo, adventistas do 7º dia. Eles apresentam a salvação por meio de Jesus. Eles não colocam outra pessoa para a salvação. Mas para você ser salvo, você tem que também guardar o sábado igual o judeu. Se você não guardar o sábado igual o judeu, você não pode ser salvo. Então ele está acrescentando, está igual o judaizante. Além disso, eles não creem só na Bíblia como fonte de orientação. Os escritos da Ellen White, que é a profetisa que fundou o movimento, na verdade ela não é a fundadora, tinha uma pessoa antes lá, mas ela que deu sequência. Então eles consideram também que a palavra dela deve ser lida, tanto é que quando eles leem a Bíblia durante o ano, que eles fazem como nós, que lemos a Bíblia durante o ano, quando eles distribuem um calendário, igual a gente faz aqui, gente, vamos ler a Bíblia toda em um ano, no calendário deles tem os escritos da Ellen White também, porque o que a Ellen White fala que é a interpretação, isso é, porque ela é considerada profetisa do movimento, e eles até dão um título para ela de que ela é o espírito da profecia. Então eles seguem ela e o que ela diz a respeito da Bíblia. Então tem acréscimo. Quando você vai para o Mórmon, gente, o Mórmon é a coisa mais escancarada em relação a esse versículo aqui. Aqui diz, ainda que qualquer um que pregue outro evangelho, se você pegar um livro de Mórmon, está escrito lá na capa,
outro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele livro todinho ali, eles dizem que um anjo, que fala mesmo que um anjo desceu e falou com o sujeito que deu para ele lá a indicação de onde estava esse evangelho, e parte. Então os mormons acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Acreditam, mas eles até acham que ela é um pouco adulterada, mas o livro de Mormon é que é 100%. Então você vai ver aquela pessoa com uma igreja que parece uma igreja evangélica, com palavras que falam de Jesus. A igreja dos mormons chama-se Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Lindo nome! Igreja católica, todos nós somos católicos, porque católico significa universal, e Deus tem uma igreja só. Então não é o título da igreja, o sentido é maravilhoso, tá certo. Adventista, todos nós esperamos pela volta de Jesus, advento, a espera do advento. Mas a questão é, você pega o testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová também vai fazer modificações na Bíblia. Eu vou adiantar aqui porque nós temos pouco tempo. Um que é muito comum, as igrejas do Evangelho sem cruz. É a igreja que promete a bênção, mas não te ensina o Evangelho do arrependimento. Ela faz orações em nome de Jesus, tudo é em nome de Jesus, mas é para você resolver um problema na sua vida, não é para você ter uma transformação de vida. Então é um evangelho sem cruz, é um Jesus bom, poderoso, resolvedor de problema, que faz e acontece e é maravilhoso. Isso está errado? Não, mas é um evangelho sem cruz, então é um evangelho diminuído. Diminui o evangelho, foca no que interessa. O que interessa? Resolver o problema? Quer resolver o problema? A igreja dos evangelhos sem cruz. São igrejas pseudo-pentecostais. Pseudo, eu falei falsamente pentecostais. Não são pentecostais de verdade, porque os pentecostais não são assim. Os pentecostais não são uma igreja que defende só resolver problema. Então, mas os pseudo-pentecostais, eles se misturam mais facilmente entre os pentecostais. É claro que mistura entre qualquer um que tiver a mente aberta para isso, né? Quiser resolver um problema rápido. Às vezes é a igreja que, aqui não tem demora não, aqui a gente fura fila. Falso evangelho. Diminui, né? Outro evangelho muito bonito, lindo, o evangelho da solidariedade. Que é assim, a igreja existe para socorrer os pobres, ajudar as pessoas. Gente, a igreja não tem que socorrer os pobres, não. É claro que tem a ordenança, mas se você resumir o evangelho a só socorrer o necessitado, você não prega o evangelho da transformação, do arrependimento. Então, gente, nós não podemos brincar com o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho com fidelidade. E eu termino aqui dizendo o seguinte: olha, o evangelho pregado com fidelidade, ele é poderoso para dar vida, e vida com abundância. Mas o evangelho pervertido, com aumento, são pesos, né? Você tem que ser assim, tem que vestir assim, você tem que fazer isso e aquilo para você também ser salvo. Só a graça não resolve. Então, esses evangelhos que também tem as diminuições, não, permissão, não, tudo Deus aceita, né? A graça, mas assim, Deus vai perdoar e tal. Essa também é uma diminuição do evangelho. E isso, se você deixar, desvia você do caminho, atrapalha a sua vida, pode fazer muito mal para você. Então há pessoas doentes espiritualmente. Por quê? Porque elas nasceram de novo. Quem sou eu para dizer quem é salvo e quem não é, gente? Ninguém nesse mundo tem autoridade para dizer esse é salvo, aquele lá não é. Não, mas nós temos autoridade na Bíblia para dizer o que é certo e o que é errado, segundo a Bíblia, não segundo a gente. E viver no pecado, na diminuição do evangelho, ou no aumento das cargas sobre as pessoas, isso destrói uma pessoa. O evangelho é uma verdade humilhante. Por quê? Porque nós dependemos totalmente de Deus. Nós não somos capazes de nos salvar. Se nós pudéssemos nos salvar por boas obras, então Deus teria sido um sádico por ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar. Porque se não tinha necessidade, era só a gente ter boas obras, passar um tempo que fosse 1 milhão de anos no purgatório, depois saísse, mas mandar Jesus. Então, com a palavra de Deus não encaixa.
E é humilhante, mas você não pode misturar o evangelho para ficar mais fácil, mais palatável, mais aceitável. Às vezes é assim, dizendo assim: olha, aceita Jesus e você que tem que perseverar. Irmão, quem de nós persevera sem a obra do Espírito Santo? Então, na hora de você tem que se esforçar sim na santificação, tem que buscar a Deus, mas quem é o dono dessa obra, quem faz e acontece, é o Espírito Santo. Não ache que você está pagando o preço. Tem uma frase aí que às vezes é difícil de escutar: não, mas eu estou pagando o preço. Irmão, tá não, pagando o preço você não está não, quem pagou foi só Jesus. Você está se esforçando na fé, você está buscando a Deus, você pode falar, mas que você está pagando, não tira isso do seu vocabulário. É feio. Eu até entendo que não é por má intenção que as pessoas às vezes falam, mas agora que você tem entendimento, tira isso do seu vocabulário. Não, eu estou pagando o preço, porque parece que você está com a expectativa que se você orar mais um cadinho, se você ficar mais tantas horas, se você fizer mais um jejum, aí Deus não vai ter jeito, porque você já comprou a bênção vai ter que chegar. Irmão, a bênção é conforme a graça é abundante, o amor de Deus é grande, mas Deus não é obrigado a nada, Ele continua sendo Deus, Ele é o Criador, nós temos que nos submeter a Ele, e não afrontar Ele com arrogância. Se nós somos salvos, foi por obra de Deus, nós temos que baixar a cabeça e entender que é obra dEle, glorificar Ele. Para terminar, o Evangelho é uma verdade edificante, ele constrói a sua vida, ele te dá a verdadeira fonte, ele coloca você em relacionamento com Deus, e é dali que você vai tirar força da sua vida, porque o Espírito Santo, ele já foi dado a você por Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós todos fomos batizados no mesmo Espírito, o Espírito Santo já está em você. Se você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você já tem o Espírito Santo, você já tem Deus em você. O Espírito Santo nos guia à verdade, que é a palavra de Deus. Ele leva você para a oração, ele leva você a buscar Deus. Não é em seu nome, é em nome de Jesus, mas não precisa acrescentar outros nomes, outros feitos. Não, se eu pagar, se eu vou fazer uma promessa bem difícil, vou pagar a promessa e aí Deus vai me dar. Não. Olha, que você faça votos ao Senhor, que você faça coisas boas, mas essas coisas de mutilação, automutilação, isso não agrada a Deus, não tem nenhuma orientação. Eu desafio você, com todo carinho, que talvez você ficou ofendido com essa palavra, não é para te ofender, é para te salvar, é para transformar você. Eu desafio você a pegar a sua Bíblia e ler a sua Bíblia. Lê aqui, esquece o que você ouviu aqui, pode ficar com raiva de mim, mas não deixe de crer na palavra de Deus, não. E eu sei que em todas essas igrejas que eu citei aqui, eles creem na Bíblia. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Se você conhecer a Bíblia, essas outras coisas não vão fazer mais sentido para você. Mas se você não conhece a Bíblia e você me ouviu falar, talvez você ficou ofendido. Mas eu desafio você a conhecer a Bíblia, porque eu também não nasci sabendo. A gente está aprendendo, eu ainda estou aprendendo, mas tudo que nós aprendemos e pelo que nós ouvimos aqui hoje, o Evangelho, ele não pode ser alterado. O Evangelho é íntegro. Só Jesus Cristo é o dono do Evangelho. E esse é o Evangelho de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós precisamos do Evangelho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não podemos acrescentar mais ninguém. Todos os outros dependem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu queria orar com você agora. Porque o Evangelho, ele é um presente de Deus para nós. Um crente arrogante é uma coisa mais estranha que pode existir. Todos os crentes têm que saber que eles são pecadores que foram alcançados por Deus. Isso tem que nos levar a amar as pessoas que não conhecem. Nunca, jamais zombe de alguém que está numa outra religião. Nunca, jamais zombe. Gente, vamos conversar sério, em amor. Ouvindo o que o outro tem a dizer, antes de nunca, jamais, gente, não vamos fazer isso não. É muito sério, são as vidas das pessoas. Mas você conhece o Evangelho, agradeça a Deus, porque não foi você, o amor de Deus que te alcançou. Tem muita gente para ser alcançada e nós temos obrigação de ir atrás.
Nós devemos, dever é uma coisa que você é obrigado, nós devemos, é um dever, nós devemos levar o Evangelho a todas as pessoas. Você pode ficar de pé no seu lugar? Vamos orar. Senhor Jesus, nós cremos no Teu Evangelho, Senhor. Eu sei que às vezes pregar o Evangelho, confrontar, leva pessoas a serem apedrejadas, como o apóstolo Paulo foi. Ó Deus, ele nunca procurou isso, nunca procurou afrontar pessoas, mas ele foi mal entendido tantas vezes, e eu sei que, tendo pregado essa palavra hoje, eu posso ter sido mal entendido, mas o Seu Espírito Santo pode mudar esse mal entendimento, ó Deus, em uma compreensão da verdade, um desejo de conhecer a Tua palavra, ó Deus, uma submissão ao Espírito Santo, uma submissão a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Evangelho que revela o Pai amando, doando, o Filho se entregando, o Espírito Santo agindo, operando, habitando corações como os nossos, ó Deus, que sem a misericórdia de Jesus não seriam limpos para a habitação do Espírito Santo. Obrigado porque o Teu perdão nos torna limpos para sermos a habitação do Espírito. Eu peço que o Senhor estenda a Tua mão sobre nós, Senhor, sobre cada pessoa, Deus, que está vivendo a situação que os Gálatas viveram, está, Senhor Deus, com misturas naquilo que ele aprendeu de Jesus. Peço que o Senhor tire tudo aquilo que não é do Senhor, tira tudo aquilo que é acréscimo, Senhor, só o Senhor pode fazer. Tira, Senhor Deus, e dá liberdade, dá fé a essas pessoas de que somente a graça, só a graça, só o amor de Deus, como nós, ó Deus, dizemos quando impetramos a bênção apostólica, e assim, Deus, que haja compreensão agora, quando as pessoas ouvirem a bênção, Senhor Deus, e elas recebam essa bênção, ó Deus, pelo que ela é, não por quem disse ou por ritual, mas porque a Tua palavra nos ensina a abençoar assim, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos os que creem, aqui em todos os lugares da terra, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você com o Evangelho na sua vida, esse Evangelho que deixa a gente tão humilhado, ao mesmo tempo tão felizes, porque nós somos alvo do amor de Deus que nunca muda. O amor de Deus nunca vai mudar, Ele nunca vai soltar você, Ele salvou você, Ele é que tem você na mão. Então fica tranquilo, busca o Senhor que você vai encontrar. O Senhor te abençoe em nome de Jesus.